Uma mulher racista rasgou o vestido achando que ela era apenas uma garçonete negra, mas seu marido milionário viu tudo. O preconceito cego pode destruir reputações e abrir feridas profundas que nem o dinheiro consegue curar. Às vezes, as consequências da discriminação aparecem quando menos esperamos. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O salão da Fundação Marques resplandecia sob a luz dourada dos lustres de cristal. Jasmine Washington ajustou discretamente o pequeno gravador digital escondido no bolso de seu uniforme preto e branco. Como estudante de pós-graduação em Harvard, ela não imaginava que estaria servindo taças de champanhe para a elite de Boston numa noite de sexta-feira, mas a realidade financeira falava mais alto que o orgulho acadêmico. Mais 15 minutos e começa o inferno, sussurrou um dos garçons veteranos enquanto organizavam as bandejas. Jasmine apenas sorriu, pensando no depósito em dólares que ajudaria sua mãe, Dona Luciana, com as contas em Chicago. Cada centavo valia o esforço. O salão foi se enchendo gradualmente. Vestidos de grife deslizavam pelo piso de mármore, enquanto executivos internos impecáveis discutiam fusões e aquisições, como quem fala sobre o clima. Jasmine observava tudo com olhos atentos, não apenas servindo, mas coletando dados para sua tese sobre racismo estrutural, supervisionada pela exigente doutora Clara Thompson. Garçonete, mais champanhe aqui. Uma mulher de meia-idade nem sequer olhou em seus olhos ao fazer o pedido, como se Jasmine fosse apenas uma extensão da bandeja que carregava. A estudante registrou mentalmente a interação, pressionando discretamente o botão de gravação em seu dispositivo. Ao circular pelo ambiente, a jovem notou como os sorrisos se transformavam em expressões tensas quando ela se aproximava. Conversas eram interrompidas, olhares atravessados trocados. A divisão era palpável. De um lado, os que pagavam $1.000 por ingresso para ajudar causas sociais, do outro, os que serviam por uma fração desse valor para sobreviver. "Você não é daqui, não é?" perguntou um senhor de cabelos grisalhos, estudando-a como quem analisa uma curiosidade exótica. "Nasci em Chicago, senhor", respondeu Jasmine educadamente, mantendo o profissionalismo que a supervisora do evento havia exigido. "Ah, interessante", ele murmurou, claramente surpreso com seu vocabulário e postura, como se esperasse algo diferente de uma garçonete negra. Entre as mesas ornamentadas com arranjos florais caríssimos, Jasmine captava fragmentos de conversas sobre propriedades milionárias e viagens internacionais. Seu gravador registrava cada microagressão, o modo como uma senhora segurou a bolsa com mais força quando ela passou, como outro convidado falou mais alto, presumindo que ela não entenderia instruções simples. No canto do salão, um homem observava, tudo com expressão pensativa. Roberto Hartwell, conhecido empresário do setor imobiliário, parecia deslocado em meio à frivolidade. Ao lado dele, uma mulher loira gesticulava animadamente para um grupo de socialites. Jasmine não sabia ainda, mas Victoria Hartwell transformaria aquela noite em algo muito além de mais um evento da elite bostoniana. A bandeja com taças de cristal tremia levemente nas mãos de Jasmine Washington enquanto ela circulava pelo salão suntuoso da Fundação Marques. O murmúrio das conversas da elite bostoniana preenchia o ambiente pontuado por ocasionais risadas forçadas. Jasmine havia memorizado o protocolo: sorrir discretamente, oferecer as bebidas e tornar-se invisível logo em seguida. Foi quando Victoria Hartwell, esposa do empresário imobiliário Roberto Hartwell, virou-se bruscamente ao ser chamada por uma conhecida. O movimento foi rápido demais. O cotovelo de Victoria atingiu o braço de Jasmine, desequilibrando a bandeja. Antes que qualquer taça pudesse cair, Victoria agarrou o uniforme da garçonete com força surpreendente. "Você não consegue prestar atenção por onde anda?" vociferou Victoria, puxando o tecido com tanta força que um rasgo audível cortou o ar. O vinho tinto da taça que segurava derramou-se deliberadamente sobre o uniforme branco de Jasmine. "Contratam qualquer uma hoje em dia." O salão inteiro silenciou. 200 pares de olhos voltaram-se para o centro da cena. Jasmine sentiu o líquido gelado escorrendo por seu peito, o tecido rasgado expondo parte de sua roupa íntima. A humilhação queimava mais que qualquer vergonha física. "Desculpe-me, madame", respondeu Jasmine, mantendo a voz firme apesar do tremor interno. Então, virando-se para um convidado francês próximo, continuou em francês impecável. "Monsieur Dupont, peço desculpas pelo inconveniente. Posso trazer-lhe outra taça imediatamente?"
O homem assentiu, visivelmente impressionado, enquanto Victoria empalidecia. A mulher claramente não esperava que uma simples garçonete dominasse uma língua estrangeira com tal fluência. Do outro lado do salão, Roberto observava tudo. O empresário sentiu o rosto queimar de vergonha pelo comportamento da esposa. Não era a primeira vez que Victoria demonstrava esse tipo de comportamento, mas nunca de forma tão explícita, tão cruel. Seus olhos, porém, não conseguiam desviar da jovem garçonete que, mesmo humilhada, mantinha uma dignidade que contrastava drasticamente com a vulgaridade da agressora. Jasmine ajeitou o que pôde de seu uniforme e, com a cabeça erguida, dirigiu-se à cozinha. Cada passo era um exercício de autocontrole. Cada olhar de pena ou curiosidade que recebia era uma pequena punhalada. Mas ela não daria à Victoria o prazer de vê-la desmoronar. Roberto fez um gesto discreto para seu assistente pedindo informações sobre a garçonete. Algo na compostura daquela jovem o havia tocado profundamente. E enquanto Victoria voltava a sorrir e conversar como se nada tivesse acontecido, ele sabia que aquele incidente não terminaria ali. Jasmine Washington trancou-se em uma das cabines do banheiro luxuoso da Fundação Marques, seus dedos trêmulos tateando o pequeno gravador digital escondido no bolso interno do uniforme. Ela respirou fundo, tentando controlar a raiva e a humilhação que ainda queimavam em seu peito. Ao pressionar o botão de reprodução, o aparelho emitiu um som baixo, seguido pela nitidez cristalina de vozes captadas nos últimos 23 minutos. Incompetente, não sabe seu lugar. Essas pessoas. A voz estridente de Victoria Hartwell ecoava pelo dispositivo com perfeita clareza, cada palavra carregada de veneno e preconceito. A jovem estudante fechou os olhos por um momento, sentindo uma mistura de alívio e determinação. O gravador havia capturado tudo. Diante da pia de mármore, Jasmine observou seu reflexo no espelho dourado. O uniforme preto, agora manchado de vinho tinto, contava uma história que muitos preferiam fingir que não existia mais. Com movimentos metódicos, ela umedeceu algumas toalhas de papel e começou a limpar as manchas, sabendo que não desapareceriam completamente. Assim como o racismo, pensou, sempre deixa marcas, mesmo quando tentamos apagá-lo. A gravação não era apenas uma prova do incidente humilhante. Era uma peça fundamental para sua tese de pós-graduação sobre racismo estrutural em ambientes de elite americana, um trabalho que a doutora Clara Thompson supervisionava com olhos críticos e expectativas elevadas. A professora havia alertado Jasmine sobre os riscos de sua metodologia de pesquisa participativa, mas também reconhecia seu valor acadêmico e social. "Você está bem?" Uma voz interrompeu seus pensamentos. Uma das garçonetes mais velhas, uma mulher de feições latinas, olhava para ela com preocupação genuína. Jasmine assentiu, forçando um sorriso. "Estou. Preciso terminar meu turno." Aquela mulher, todos viram o que aconteceu. Não foi sua culpa. Jasmine guardou o dispositivo eletrônico com cuidado, certificando-se de que estava seguro. "Eu sei, e é por isso que preciso voltar lá." Ao sair do banheiro, a estudante ajustou sua postura, erguendo os ombros e levantando o queixo. Dona Luciana, sua mãe, sempre dizia que dignidade era a arma mais poderosa contra o preconceito. Com esse pensamento em mente, ela caminhou de volta ao salão reluzente, onde os lustres de cristal iluminavam rostos que agora a observavam com curiosidade, vergonha ou admiração velada. O peso do gravador contra seu peito era reconfortante. Ali estava a verdade, crua e inegável, capturada em áudio cristalino. Enquanto servia taças de champanhe aos convidados, Jasmine imaginava como aquelas 23 minutos de gravação se transformariam em páginas de sua tese, em dados que ninguém poderia contestar, em uma pequena mas significativa contribuição para expor as estruturas invisíveis que sustentavam privilégios e perpetuavam desigualdades. O salão da Fundação Marques já estava quase vazio quando Roberto Hartwell se aproximou de Jasmine Washington. Ela terminava de recolher taças vazias, ainda sentindo o tecido úmido do uniforme contra a pele. Seus olhos se encontraram brevemente antes que ele falasse. "Gostaria de me desculpar pelo comportamento da minha esposa esta noite", disse Roberto, mantendo a voz baixa. "Foi completamente inaceitável." Jasmine assentiu, cautelosa. O empresário parecia sincero, mas anos de experiência a haviam ensinado a desconfiar de gestos repentinos de simpatia vindos de pessoas em posição de poder. "Sua dignidade e inteligência me impressionaram", continuou ele, ajustando o relógio de pulso.
Especialmente o francês impecável. Não é comum encontrar alguém com tanta compostura diante de... bem, daquilo. Obrigada, Sr. Hartwell, respondeu Jasmine, mantendo o tom profissional enquanto guardava o último conjunto de talheres na bandeja. Roberto tirou um cartão de visita do bolso interno do paletó. Minha empresa está implementando algumas mudanças estruturais. Talvez pudéssemos conversar em um ambiente mais adequado? Jasmine aceitou o cartão, notando o logotipo da Hartwell Desenvolvimento em relevo dourado. Agradeceu com um aceno discreto, sem prometer nada. 2 dias depois, enquanto revisava suas anotações para a tese na biblioteca de Harvard, o celular de Jasmine vibrou. Era um número desconhecido. Ela atendeu, afastando-se das outras mesas para não incomodar. Senhorita Washington, aqui é Camila Souza, assistente do Sr. Hartwell. A voz do outro lado soava formal, mas não hostil. A assistente explicou que Roberto gostaria de oferecer uma posição de consultora de diversidade na empresa, com contrato inicial de 6 meses e possibilidade de renovação. O salário seria de $8.000 mensais, mais benefícios, informou Camila, fazendo Jasmine quase derrubar seu caderno de anotações. Era mais do que o triplo do que ganhava com seus trabalhos temporários somados. O suficiente para ajudar sua mãe com as contas atrasadas em Chicago e ainda focar nos estudos sem precisar trabalhar em 3 lugares diferentes. Posso perguntar por que eu? Questionou Jasmine, tentando manter a voz firme. O Sr. Hartwell mencionou que precisamos de alguém que entenda na prática o que é enfrentar preconceito e tenha a coragem de apontar mudanças necessárias, respondeu Camila. Depois do incidente com a Sra. Hartwell, ele acredita que você seria perfeita para a posição. Jasmine fitou o gravador digital em sua bolsa. A ironia não lhe escapou. O mesmo episódio que deveria humilhá-la, agora abria uma porta inesperada. Respirou fundo antes de responder que consideraria a proposta. Jasmine Washington respirou fundo antes de empurrar a porta giratória do imponente edifício da Hartwell. Desenvolvimento. O prédio moderno de vidro e aço erguia-se majestoso próximo a Copley Square, refletindo o céu azul de Boston. Na recepção, uma atendente de expressão neutra a examinou dos pés à cabeça enquanto verificava seu nome na lista de visitantes. Seu crachá provisório, senhorita Washington, disse a recepcionista, estendendo o pequeno retângulo de plástico que parecia gritar outsider para qualquer um que o visse. Ao atravessar o saguão principal em direção aos elevadores, a consultora sentiu os olhares curiosos e céticos que a seguiam. 2 executivos de terno interromperam sua conversa quando ela passou, trocando olhares significativos. No elevador, uma mulher apertou a bolsa contra o corpo quando Jasmine entrou, um gesto sutil que a jovem conhecia bem demais. 15º andar, por favor, pediu ela com voz firme, notando que ninguém se ofereceu para apertar o botão. O corredor da diretoria era um desfile de portas fechadas e assistentes ocupados. Jasmine ajustou o terno elegante que havia comprado especialmente para esta ocasião, um investimento considerável que sua mãe, Dona Luciana, insistira que valeria a pena. Você vai mostrar para eles quem você é de verdade, tinha dito a matriarca brasileira na noite anterior. Camila Souza, a assistente de Roberto, recebeu-a com um aceno contido. O Sr. Hartwell está finalizando uma ligação. Pode aguardar na sala de reuniões, informou sem demonstrar qualquer emoção, guiando-a pelo corredor. Foi nesse momento que Victoria Hartwell surgiu de uma das salas. Vestida impecavelmente com um conjunto de grife, ela quase colidiu com Jasmine. O reconhecimento não foi imediato. A transformação da garçonete humilhada para a profissional de terno causou um momento de confusão no rosto da socialite. Você... Victoria hesitou, seus olhos se estreitando ao fazer a conexão. Bom dia, Sra. Hartwell, respondeu Jasmine com calma, sustentando este olhar. O silêncio que se seguiu foi denso como névoa. Funcionários ao redor fingiam trabalhar enquanto observavam o encontro. A expressão de Victoria oscilou entre indignação e desconforto, percebendo que a dinâmica entre elas havia mudado. Não era mais a patroa e a serviçal. Agora estavam em um terreno diferente. Meu marido está cometendo um erro, murmurou Victoria finalmente, baixo o suficiente para que apenas Jasmine ouvisse antes de se afastar com passos rígidos. Camila, que testemunhara tudo, lançou um olhar quase imperceptível de solidariedade para Jasmine. A assistente abriu a porta da sala de reuniões e comentou discretamente. Não se preocupe, nem todos aqui compartilham da mesma...
Perspectiva. Jasmine assentiu, sabendo que aquele era apenas o primeiro de muitos confrontos que viriam. Jasmine Washington logo percebeu que a sede da Hartwell Desenvolvimento não era um monolito de preconceito. Enquanto caminhava pelos corredores envidraçados do Descendants, prédio corporativo, notava olhares diversos, alguns hostis, outros curiosos e alguns poucos genuinamente acolhedores. Na terceira semana, durante uma reunião sobre diversidade corporativa, Jasmine apresentou dados sobre contratações que evidenciavam disparidades raciais. A sala silenciou, exceto por uma voz ao fundo. Os números não mentem. Era Camila Souza, assistente executiva de Roberto, que até então mantivera uma postura distante e profissional. Mais tarde, naquele dia, a assistente apareceu na porta do pequeno escritório temporário de Jasmine com 2 xícaras de café. "Gostei da sua apresentação", disse Camila, entregando uma das bebidas. "Precisamos de mais pessoas que falem a verdade por aqui." Jasmine agradeceu, surpresa com a aproximação. A mulher latina sentou-se à sua frente, hesitante. "Sabe, quando comecei aqui há 5 anos, também passei por situações desconfortáveis." Seus olhos fixaram-se na janela, como se enxergasse o passado do outro lado do vidro. "Victoria organizou um almoço executivo e me confundiu com a equipe de limpeza." O relato não surpreendeu Jasmine, mas a sinceridade sim. A partir daquele momento, pequenos gestos de solidariedade começaram a surgir. Camila passou a encaminhar memorandos importantes que, acidentalmente, não chegavam à caixa de entrada de Jasmine. Avisava sobre reuniões de corredor que deliberadamente excluíam a consultora. Compartilhava insights sobre as dinâmicas de poder entre os executivos. "A Victoria tem aliados, mas não são tantos quanto ela pensa", confidenciou Camila durante um almoço rápido na cafeteria do prédio. "Muitos a toleram apenas por causa do Roberto." Essas alianças discretas começaram a se multiplicar. Um gerente de projetos ofereceu dados internos que fortaleceriam as propostas de Jasmine. Uma recepcionista sempre sorria e a alertava quando Victoria estava no andar. Até mesmo um dos diretores seniores, após uma apresentação particularmente impactante, parou Jasmine no elevador para dizer: "Continue incomodando, é assim que as coisas mudam por aqui." Cada pequeno gesto de apoio era como um tijolo na construção de sua confiança. Jasmine começou a enxergar possibilidades reais de transformação institucional. Não seria fácil nem rápido, mas pela primeira vez desde o incidente no baile, ela não se sentia sozinha na batalha. "Às vezes", disse Camila enquanto analisavam juntas uma proposta de treinamento, "a mudança começa com sussurros antes de se tornar um grito." Jasmine sorriu, reconhecendo que aqueles aliados silenciosos eram talvez sua arma mais poderosa contra o sistema que Victoria representava. Victoria Hartwell não suportava ver Jasmine Washington crescendo dentro da empresa do marido. A cada dia que passava, a consultora ganhava mais respeito e visibilidade, enquanto ela própria começava a sentir o peso das consequências de seus atos no baile da Fundação Marques. Determinada a destruir a reputação da jovem, Victoria começou a agir nos bastidores. Primeiro marcou almoços privados com 3 executivos seniores da Hartwell Desenvolvimento. Entre taças de vinho caro e sorrisos forçados, insinuava que a contratação de Jasmine não passava de um caso de culpa branca de Roberto, questionando a real competência da consultora. "Vocês realmente acreditam que uma simples garçonete tem capacidade para reformular nossas políticas corporativas?" perguntava com veneno na voz. Quando percebeu que os executivos hesitavam em comprar sua narrativa, Victoria decidiu atacar por outro flanco. Usando seus contatos sociais, conseguiu o telefone de um administrador da Universidade Harvard. Em uma ligação cuidadosamente planejada, ela sugeriu que Jasmine estaria usando informações confidenciais da Hartwell para sua tese acadêmica sem autorização. "Estou preocupada com questões éticas e legais que possam comprometer tanto a reputação da universidade quanto a de minha família", afirmou fingindo preocupação. O que Victoria não esperava era que o administrador, Dr. Marcus Phillips, fosse um antigo colega da Dra. Clara Thompson, orientadora de Jasmine. Desconfiado das acusações, ele imediatamente alertou Clara sobre a situação. No dia seguinte, Jasmine foi chamada para uma reunião urgente na universidade. Com o coração acelerado, ela entrou na sala pensando que seria questionada. Para sua surpresa, encontrou Clara ao lado do reitor e de um advogado da instituição. "Jasmine,
Estamos aqui para informar que a senhora Victoria Hartwell fez graves acusações contra você, explicou o reitor. Mas depois de analisarmos seu projeto e protocolo de pesquisa, concluímos que não há qualquer violação ética. Clara, com seu habitual tom firme, completou. Na verdade, decidimos iniciar uma investigação formal por assédio moral e tentativa de difamação contra a senhora Hartwell. A universidade não tolerará intimidação contra nossos pesquisadores. Quando Jasmine voltou a Hartwell Desenvolvimento naquela tarde, encontrou Camila Souza esperando ansiosamente por ela no saguão. A assistente de Roberto havia ouvido rumores sobre as manobras de Victoria. Você está bem? Perguntou Camila, genuinamente preocupada. Com um sorriso discreto, Jasmine respondeu. Melhor do que nunca. O jogo virou. Naquela mesma noite, Roberto recebeu uma notificação formal da Universidade Harvard, informando sobre a investigação contra sua esposa. Sentado em seu escritório com vista para Boston, ele percebeu que o casamento, assim como o império que construíra, precisava de mudanças estruturais urgentes. A sala de conferências no último andar da sede da Hartwell Desenvolvimento estava organizada em formato semicircular. Jasmine Washington ajustava seu dispositivo eletrônico enquanto os executivos entravam em pequenos grupos, murmurando entre si. Ela reconheceu os olhares céticos, os mesmos que enfrentara durante toda sua vida acadêmica. Bom dia a todos, começou ela, mantendo a voz firme. Hoje vamos discutir liderança inclusiva e seu impacto direto nos resultados financeiros da empresa. Um homem de terno cinza na primeira fileira cruzou os braços. E como exatamente diversidade afeta o lucro? Perguntou com tom desafiador. Jasmine sorriu. Estava preparada para isso. Projetou um gráfico comparativo entre empresas com políticas inclusivas e suas concorrentes tradicionais. Os números falavam por si, 27% de aumento médio em produtividade. Estes dados não são opiniões, são resultados de pesquisas em 500 corporações ao longo de 10 anos, explicou a consultora, avançando para o próximo slide. Camila Souza, sentada discretamente no fundo da sala, observava as expressões mudando gradualmente. A assistente de Roberto notou como os executivos mais resistentes começavam a tomar notas. Não estamos falando apenas de fazer o certo, continuou Jasmine. Estamos falando de vantagem competitiva num mercado cada vez mais diverso. Uma executiva de marketing levantou a mão. Como implementamos isso sem parecer forçado ou artificial? A pergunta era genuína, não provocativa. Jasmine percebeu que estava conquistando terreno. Começamos com pequenas mudanças nos processos de contratação, respondeu ela, compartilhando exemplos práticos de outras empresas em Boston. Roberto Hartwell entrou silenciosamente durante a segunda hora do workshop. O empresário se posicionou no fundo, observando não apenas a apresentação, mas as reações de sua equipe. Quando Jasmine abriu espaço para discussão em grupos, o burburinho na sala revelava engajamento real. Executivos que inicialmente pareciam desinteressados, agora debatiam animadamente. Nunca imaginei que nosso processo de entrevistas tinha tantos pontos cegos, comentou o diretor financeiro. Ao final da sessão, Roberto se aproximou do palco enquanto a sala esvaziava. Impressionante, disse ele. Você conquistou até os mais resistentes. Apenas mostrei fatos, respondeu Jasmine. Os dados convencem mais que opiniões. Quero expandir este programa para todos os departamentos, anunciou Roberto, e para nossas filiais também. Quando saía da sala, Jasmine notou 3 gerentes seniores comentando positivamente sobre a apresentação. Um deles, que havia feito perguntas particularmente desafiadoras no início, agora discutia entusiasmado como implementar as sugestões em sua equipe. A consultora guardou seus materiais com um sorriso contido. A batalha estava longe de terminar, mas hoje havia conquistado um importante território no campo corporativo que antes parecia impenetrável. A máquina de café expresso da sala de descanso emitia um ruído familiar enquanto Jasmine Washington servia 2 xícaras. Ela havia completado 2 semanas na Minonant Hartwell Desenvolvimento. E embora os olhares atravessados continuassem, pequenas vitórias diárias alimentavam sua determinação. Camila Souza aproximou-se com passos hesitantes, observando o corredor para garantir que estavam sozinhas. Esse café é melhor que o da universidade, não é? Jasmine tentou quebrar o gelo, notando o nervosismo da assistente. Com certeza. Camila aceitou a xícara, mas seus olhos castanhos revelavam que tinha algo importante a dizer.
Eu preciso te contar uma coisa. As duas sentaram-se no canto mais afastado da sala. A assistente de Roberto respirou fundo antes de começar. 3 anos atrás, quando comecei aqui, fui convidada para uma festa na casa dos Hartwell. Camila girava a xícara entre os dedos. Victoria me confundiu com a equipe de limpeza. Pediu que eu recolhesse os copos sujos na frente de todos. Jasmine assentiu, reconhecendo o padrão. A outra mulher continuou, sua voz quase um sussurro. Quando expliquei que era a nova assistente executiva, ela riu. Disse que eu tinha cara de empregada mesmo. Camila engoliu em seco. Nunca contei ao Roberto. Tinha medo de perder meu emprego. Precisava ajudar minha família. O silêncio pairou entre elas por alguns segundos. Jasmine sentiu o peso daquela confissão. Não era apenas solidariedade, era uma cicatriz compartilhada. Por isso você parecia distante nos primeiros dias, concluiu Jasmine. Achei que você não aguentaria a pressão. A assistente sorriu timidamente. Mas depois do que vi no treinamento, a maneira como você respondeu àquele diretor arrogante sem perder a compostura, percebi que você é diferente. Camila abaixou a voz ainda mais. Tenho acesso a muita coisa aqui dentro. E-mails, agendas, conversas nos corredores. Posso ajudar com informações que ninguém te daria. Jasmine ponderou as implicações daquela aliança. Não queria colocar Camila em risco, mas sabia que transformações reais precisavam de apoio interno. Não quero que você se exponha, respondeu com sinceridade. Já me calei por tempo demais, Camila afirmou com nova determinação. Quando vi você entrar naquele primeiro dia de cabeça erguida, percebi que estava na hora de fazer algo. O celular de Jasmine vibrou. Uma mensagem da doutora Thompson sobre a tese. As duas mulheres se levantaram, conscientes de que a pausa havia terminado, mas algo fundamental havia mudado. Não eram mais apenas colegas de trabalho, mas aliadas em uma batalha maior que ambas. Voltando para seu escritório temporário, Jasmine sentiu uma nova energia. Com Camila nos bastidores, as estruturas da Hartwell Desenvolvimento pareciam um pouco menos impenetráveis. O dia começou como qualquer outro para Jasmine Washington. Ela organizava documentos para a da próxima reunião quando seu smartphone vibrou. Um e-mail anônimo surgiu na tela com o assunto "Cuidado com quem te observa". Intrigada e apreensiva, Jasmine abriu a Dimeats. Mensagem. Victoria Hartwell contratou um investigador particular para vasculhar sua vida. Procuram algo para te desmoralizar. Tenha cuidado. O coração de Jasmine acelerou. Não era paranoia, afinal. Os olhares nos corredores, as conversas interrompidas quando ela se aproximava, tudo fazia sentido agora. Victoria estava desesperada para destruí-la. Respirando fundo, a consultora decidiu não entrar em pânico. Sua vida era um livro aberto. Tinha trabalhado duro desde Chicago, mantinha excelentes notas em Harvard e seu histórico profissional era impecável. Ainda assim, a ideia de alguém investigando sua família, especialmente Dona Luciana, a deixava furiosa. Na mesma tarde, Camila Souza bateu discretamente em sua porta. "Posso entrar?" perguntou a assistente, visivelmente nervosa. "Preciso te contar algo, mas não pode mencionar que fui eu." Camila confirmou a informação do e-mail anônimo. Ela havia acidentalmente visto um comprovante de pagamento no sistema financeiro da empresa, $15.000 para uma agência de investigação particular, autorizado diretamente por Victoria, sem o conhecimento de Roberto. "Ela está obcecada em encontrar algo contra você", explicou Camila, olhando constantemente para a porta. "Já ouvi ela falando ao telefone sobre verificar seu histórico financeiro, acadêmico, até mesmo médico." Jasmine agradeceu à aliada e, em vez de confrontar Victoria diretamente, adotou uma abordagem estratégica. Durante 3 dias, reuniu meticulosamente evidências, capturas de tela do e-mail anônimo, testemunhos escritos, sem identificar Camila, e até uma gravação de Victoria falando abertamente sobre desmascarar a farsa durante um almoço corporativo. Com o material organizado, Jasmine enviou um relatório detalhado ao departamento jurídico da Hartwell Desenvolvimento com cópia para Roberto. O documento era claro. Ela estava sendo alvo de perseguição, com recursos da empresa sendo usados indevidamente para fins pessoais. A resposta foi rápida. Roberto convocou uma reunião de emergência com a equipe jurídica. Victoria foi chamada para explicações. O investigador contratado teve seu contrato imediatamente cancelado. "Isso não é apenas antiético, é potencialmente ilegal", declarou o advogado-chefe da empresa durante a reunião. "Expõe a Hartwell a processos por assédio moral e invasão de privacidade."
Para Jasmine, a vitória não era sobre humilhar Victoria, mas sobre estabelecer limites. Ela havia transformado mais uma tentativa de sabotagem em um passo firme rumo à mudança institucional que tanto buscava implementar. A emissora de TV brasileira havia montado um pequeno estúdio improvisado no apartamento modesto de Dona Luciana, no subúrbio de Boston. Jasmine Washington observava de longe, com o coração acelerado, enquanto técnicos ajustavam a iluminação ao redor de sua mãe. Ela nunca imaginou que o incidente no baile das Fundação Marques chegaria tão longe. Minha filha sempre foi determinada desde pequena, começou Dona Luciana, com seu sotaque brasileiro ainda forte após 20 anos nos Estados Unidos. Quando saímos de São Paulo, ela tinha apenas 9 anos e já dizia que um dia ia estudar nas melhores escolas americanas. A repórter, visivelmente emocionada, perguntou sobre os sacrifícios da família. Dona Luciana enxugou uma lágrima discreta antes de continuar. Ela contou sobre os 3 empregos que manteve simultaneamente para que Jasmine pudesse se dedicar aos estudos, sobre as noites em que dividiam um jantar simples enquanto sonhavam com dias melhores. Quando ela conseguiu a bolsa em Harvard, choramos a noite inteira. Mas sempre tive medo que esse mundo não a aceitasse por completo, confessou a mãe, agora com a voz embargada. No início, fiquei apavorada com essa exposição toda. Queria protegê-la, pedir que deixasse para lá, que não enfrentasse gente poderosa. O depoimento seguiu com Dona Luciana mostrando fotos antigas, Jasmine criança segurando livros maiores que ela própria, a jovem na formatura do ensino médio, os primeiros dias na universidade. Cada imagem contava uma história de superação que agora ganhava novo significado. Aquela mulher rasgou o uniforme da minha filha, mas não conseguiu rasgar a dignidade que ensinei a ela, afirmou com firmeza, olhando diretamente para a câmera. A entrevista foi ao ar primeiro no canal brasileiro e, em questão de horas, trechos legendados inundaram as redes sociais. O vídeo alcançou milhões de visualizações. Comentaristas e influenciadores compartilhavam a história, destacando a trajetória impressionante da família. Roberto Hartwell assistiu à entrevista em seu escritório na Hartwell Desenvolvimento. O empresário enviou uma mensagem para Jasmine. Sua mãe é extraordinária. Agora entendo de onde vem sua força. Victoria, por outro lado, viu sua imagem pública desmoronar ainda mais. As tentativas de seus assessores de controlar os danos pareciam inúteis diante da autenticidade de Dona Luciana. Na manhã seguinte, Jasmine recebeu dezenas de mensagens de apoio, inclusive de Margaret Wellington, que começava a questionar sua amizade com Victoria. A narrativa havia mudado. De vítima a símbolo de resistência, a consultora agora representava algo maior que seu caso individual. Sua história ecoava com milhares de pessoas que se reconheciam naquela luta silenciosa por dignidade. Margaret Wellington observava a tela do seu smartphone com uma expressão tensa. Mais um vídeo do incidente no baile da Fundação Marques circulava nas redes sociais, mostrando Victoria Hartwell em seu pior momento. Como amiga de longa data de Victoria, Margaret sempre havia ignorado certos comportamentos, justificando-os como meros excessos ou estresse. Mas algo havia mudado. Na noite anterior, sua filha Amanda, de 16 anos, confrontou-a durante o jantar. Você defende pessoas como a senhora Hartwell, mãe? Porque na minha escola isso tem nome: bullying e racismo. As palavras da adolescente atingiram Margaret como um tapa. Ela não dormiu direito, repassando mentalmente todas as vezes que permaneceu em silêncio diante das atitudes discriminatórias de sua amiga. Pela manhã, Margaret recebeu 3 ligações cancelando sua participação em comitês beneficentes. A mensagem era clara: associar-se a Victoria agora significava manchar a própria reputação. Mas não era apenas a pressão externa que a incomodava. Era a vergonha que sentia ao olhar para a filha. Após uma longa conversa com seu marido, a socialite tomou uma decisão que jamais imaginaria. Aceitou dar uma entrevista ao Boston Chronicle. Sentada em seu sofá de couro italiano, com as mãos levemente trêmulas, Margaret fez o impensável. Conheço Victoria há mais de 20 anos e devo admitir que ignorei comportamentos que não deveriam ser tolerados, declarou a jornalista. O que aconteceu com Jasmine Washington foi inaceitável e reflete um padrão que nossa comunidade precisa confrontar. Não posso mais ficar em silêncio. A entrevista repercutiu instantaneamente. O telefone de Victoria não parava de tocar,
mas ela recusava-se a atender chamadas da antiga amiga. Em menos de 48 horas, 3 outras mulheres do círculo social da elite bostoniana seguiram o exemplo de Margaret, manifestando publicamente seu repúdio ao episódio. Para Victoria, o golpe foi devastador. Não apenas seu marido a abandonara, mas agora suas amigas mais próximas a isolavam socialmente. Os convites para eventos cessaram e até mesmo seu cabeleireiro cancelou sua hora marcada, alegando agenda lotada. Na Hartwell Desenvolvimento, Jasmine recebeu a notícia com uma mistura de surpresa e validação. Camila entrou em seu escritório com um café e mostrou o artigo no tablet. "Parece que o castelo de cartas está desmoronando", comentou a assistente com um sorriso discreto. "Não se trata de vingança", respondeu Jasmine, "mas de responsabilização." O posicionamento de Margaret Wellington não apenas acelerou o isolamento social de Victoria, mas também forçou uma conversa incômoda nos salões elegantes de Boston. Pela primeira vez, muitos membros da elite começavam a questionar comportamentos que antes eram convenientemente ignorados. A Hartwell Desenvolvimento não comporta indivíduos sem alinhamento cultural com nossos valores tradicionais. A candidata Washington apresenta perfil incompatível com nossa estrutura hierárquica. O e-mail de Arthur Donovan, diretor de operações da Hartwell Desenvolvimento, vazou para 3 grandes veículos de imprensa de Boston na manhã de quarta-feira. Em questão de horas, as redes sociais ferviam com comentários indignados e chamados por boicote à empresa. O texto, enviado semanas antes da contratação oficial de Jasmine Washington, revelava uma tentativa deliberada de impedir sua entrada na corporação usando linguagem codificada para mascarar preconceito racial. Jasmine estava em seu escritório revisando documentos quando Camila Souza entrou apressadamente, o rosto pálido de preocupação. A assistente de Roberto mostrou a notícia em seu dispositivo móvel. "Já está em todos os jornais", disse Camila mordendo o lábio. Roberto está furioso. A consultora de diversidade respirou fundo. Não estava surpresa. Durante semanas percebera os olhares frios de Donovan pelos corredores, suas perguntas carregadas de ceticismo durante as reuniões. O que a surpreendeu foi a rapidez com que a verdade veio à tona. 2 horas depois, todos os funcionários da sede receberam uma convocação urgente para o auditório principal. Roberto Hartwell, normalmente controlado, tinha o semblante grave quando subiu ao palco. Sem rodeios, anunciou o afastamento imediato de Arthur Donovan. "O que aconteceu hoje é inaceitável e não representa os valores que estamos construindo", declarou o empresário, olhando diretamente para Jasmine na primeira fileira. "A partir de hoje, todos os processos de contratação e promoção serão revisados por uma comissão independente, com participação direta da nossa consultora de diversidade." Nos bastidores, o celular de Jasmine não parava. Dona Luciana ligou de Chicago preocupada com a filha. A doutora Clara Thompson enviou mensagem oferecendo apoio jurídico da universidade. Até Margaret Wellington, antes próxima de Victoria, enviou um e-mail solidário. O burburinho na empresa era intenso. Alguns executivos mais antigos demonstravam desconforto, enquanto funcionários mais jovens expressavam alívio com as mudanças anunciadas. Para Jasmine, cada reação confirmava o que sua pesquisa já apontava. O racismo institucional não era obra de indivíduos isolados, mas de estruturas profundamente enraizadas. Ao final do dia, Roberto convidou Jasmine para uma reunião privada. Em seu escritório com vista para a Pacidade, ele parecia genuinamente abatido. "Quero que lidere pessoalmente a revisão dos processos", propôs. "Com autonomia total e orçamento adequado." Jasmine assentiu, consciente de que o escândalo abria uma oportunidade única de transformação. O que começara como humilhação em um salão de festas, agora sacudia as estruturas de poder de uma das maiores empresas de Boston. E ela estava preparada para aproveitar cada segundo desse momento. O vídeo apareceu primeiro no TikTok, sem aviso, sem contexto, apenas 23 segundos de áudio cristalino capturando a voz estridente de Victoria Hartwell. "Você não sabe fazer seu trabalho direito? Gente como você não deveria estar aqui servindo pessoas como nós." As palavras eram seguidas pelo som inconfundível de tecido rasgando e taças quebrando. Ninguém sabia como o áudio havia vazado, mas em menos de 24 horas, a gravação já tinha sido compartilhada milhões de vezes. Jasmine Washington observava atônita enquanto seu celular não parava de vibrar com notificações.
O áudio que ela havia capturado naquela noite na Fundação Marques, originalmente destinado à sua pesquisa acadêmica, agora dominava todas as redes sociais. Emissoras de televisão, jornais e influenciadores disputavam para comentar o caso que se tornara símbolo do racismo estrutural nos círculos de elite. Victoria, que antes reinava absoluta em sua bolha privilegiada, viu seu império social desmoronar. Em questão de dias, a esposa do empresário recebeu cartas formais solicitando seu afastamento de 5 conselhos administrativos de instituições de caridade. Convites para eventos foram cancelados e até mesmo antigas amigas como Margaret Wellington emitiram notas públicas condenando seu comportamento. Nunca imaginei que isso tomaria essa proporção, confessou Jasmine para Camila, enquanto as duas acompanhavam a repercussão no escritório da Hartwell Desenvolvimento. A assistente de Roberto sorriu discretamente. Talvez tenha sido o universo fazendo justiça. Enquanto a imagem da agressora se deteriorava, a de Jasmine se fortalecia. A consultora recebeu convites para programas de televisão, podcasts e palestras em universidades. Seu telefone não parava de tocar com propostas de trabalho de empresas que subitamente descobriram a urgência de implementar políticas de diversidade. Dona Luciana ligou de Chicago, preocupada com a exposição da filha. "Você está bem, minha filha? Não quero que sofra mais por causa daquela mulher." "Estou bem, mãe. Na verdade, estou transformando essa situação em algo positivo." A doutora Clara Thompson, que havia orientado Jasmine a usar o gravador como ferramenta de pesquisa, enviou um e-mail cauteloso. "Lembre-se do propósito maior do seu trabalho. Não deixe que a exposição midiática desvie seu foco acadêmico." Roberto Hartwell, por sua vez, parecia estranhamente aliviado com o desenrolar dos acontecimentos. Durante uma reunião fechada, ele confessou a Jasmine: "Talvez esse escândalo seja exatamente o que precisávamos para iniciar mudanças reais." Jasmine assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. O que começara como um ato de defesa pessoal havia se transformado em um movimento muito maior que ela mesma. Agora, precisava decidir como usar essa plataforma inesperada para criar impacto duradouro, muito além dos 15 minutos de fama nas redes sociais. A sala de imprensa da Hartwell Desenvolvimento estava lotada naquela manhã de quinta-feira. Jornalistas de todos os veículos importantes de Boston se aglomeravam, câmeras posicionadas estrategicamente, gravadores digitais sobre a mesa principal. O burburinho cessou quando Roberto Hartwell entrou no ambiente seguido por sua assistente Camila Souza e, para surpresa de muitos, Jasmine Washington. Roberto ajustou o microfone, sua expressão mais séria do que o habitual. Sem rodeios, o empresário anunciou o que ninguém esperava ouvir. Seu divórcio de Victoria Hartwell estava em andamento. A notícia provocou um silêncio momentâneo, seguido por um frenesi de flashes e perguntas sobrepostas. "Este é um momento de transformação pessoal e profissional", declarou o empresário, mantendo a compostura. A Hartwell Desenvolvimento inicia hoje uma nova era de responsabilidade social e inclusão genuína, não apenas como estratégia de mercado, mas como valor fundamental. Camila observava discretamente as reações da plateia enquanto organizava os documentos sobre a mesa. Os olhares alternavam entre Roberto e Jasmine, tentando decifrar a dinâmica entre eles. "Nossa consultora de diversidade, Jasmine Washington, tem sido instrumental nesta transição", continuou ele, indicando a jovem ao seu lado. "Seu trabalho nos últimos meses revelou falhas estruturais que precisamos corrigir com urgência." Jasmine manteve a postura profissional que a caracterizava, apesar dos flashes incessantes. Quando convidada a falar, sua voz firme preencheu o ambiente. "Estamos implementando políticas concretas de inclusão em todos os níveis hierárquicos da empresa. Não se trata apenas de contratar pessoas diversas, mas de criar um ambiente onde todos possam prosperar com dignidade." As perguntas dos repórteres foram diretas. A decisão do divórcio estava relacionada ao incidente do baile? Roberto havia escolhido entre a esposa e a reputação da empresa? O empresário respondeu com calculada transparência: "Valores incompatíveis levam a caminhos divergentes. Minha decisão pessoal reflete o compromisso que assumo publicamente hoje." Nas redes sociais, a notícia se espalhou como fogo. Comentaristas econômicos destacavam o simbolismo do momento, uma das maiores empresas imobiliárias de Boston, rompendo não apenas com uma pessoa, mas com todo um sistema de privilégios e exclusão. Margaret Wellington, antes amiga próxima de Victoria,
foi vista entre os presentes, sua presença interpretada como apoio tácito à nova direção da empresa. Do lado de fora, dezenas de jovens universitários erguiam cartazes celebrando o que chamavam de virada histórica. Dona Luciana, ao assistir à transmissão ao vivo em seu apartamento, não conteve as lágrimas de orgulho. Sua filha, que começara como garçonete humilhada, agora estava redefinindo o comportamento corporativo de uma cidade inteira. Ao final da coletiva, enquanto os jornalistas dispersavam, Jasmine sabia que aquele momento representava muito mais que um divórcio ou uma estratégia empresarial. Era o início de uma mudança estrutural que poucos acreditavam possível em Boston. Jasmine Washington observava pela janela de seu novo escritório enquanto refletia sobre sua trajetória. 3 meses haviam se passado desde o incidente na Fundação Marques e sua vida havia mudado completamente. Agora, com seu nome respeitado na Hartwell Desenvolvimento, ela sentia que era hora de multiplicar oportunidades. Não posso ser a única, murmurou para si mesma enquanto finalizava o documento em seu computador. O programa de mentoria para jovens universitários negros e latinos era seu projeto pessoal, aprovado entusiasticamente por Roberto após uma apresentação concisa e convincente. A primeira candidata já havia sido selecionada. Mariana Costa, uma estudante de administração brilhante que trabalhava como estagiária no departamento financeiro. A jovem havia chamado a atenção de Jasmine durante uma reunião onde, apesar de suas ideias valiosas, foi constantemente interrompida por colegas mais velhos. Eu sei exatamente como é ser invisível em uma sala cheia de pessoas, disse Jasmine durante seu primeiro encontro oficial com Mariana na cafeteria da empresa. Mas também sei como se tornar impossível de ignorar. Os olhos da estagiária brilharam. Aquele momento lembrou Jasmine de suas próprias conversas com a doutora Thompson, sua orientadora, que sempre acreditou em seu potencial, mesmo quando ninguém mais o fazia. Você tem talento para números, mas precisa aprender a linguagem do poder, explicou Jasmine, entregando à jovem um plano de desenvolvimento personalizado. Camila Souza, que passava pelo local, parou para cumprimentar as duas. A assistente de Roberto, agora uma aliada próxima, havia se oferecido para participar do programa como mentora secundária. Estamos criando uma rede de apoio, comentou a assistente sentando-se brevemente com elas. Algo que eu gostaria de ter tido quando comecei. O programa rapidamente ganhou forma. Jasmine estabeleceu encontros semanais, workshops mensais e um sistema de acompanhamento de carreira. Para cada obstáculo que Mariana enfrentava, havia uma estratégia a ser ensinada, desde como se posicionar em reuniões até como lidar com microagressões sutis. Dona Luciana, ao saber da iniciativa da filha, enviou uma mensagem carregada de orgulho. Você não apenas abriu portas para si mesma, mas agora está segurando-as abertas para outros. O impacto foi além do esperado. Outros departamentos começaram a solicitar a expansão do programa e Roberto anunciou que destinaria recursos específicos para bolsas universitárias vinculadas à iniciativa. Não estou fazendo isso por caridade, explicou Jasmine durante uma reunião de diretoria. Estou fazendo porque talentos como Mariana são exatamente o que esta empresa precisa para inovar e crescer. Para Jasmine, aquele não era apenas um projeto corporativo. Era seu legado pessoal, uma forma de transformar sua própria dor em oportunidade para outros. Cada vez que via Mariana ganhar confiança, sentia que sua própria jornada ganhava ainda mais sentido. Jasmine Washington estava exausta. Nas últimas semanas, seu nome havia se tornado símbolo de resistência em Boston. Cada notificação em seu celular trazia mais convites para entrevistas, palestras e consultorias. O sucesso era inegável, mas o preço também. Foi quando a doutora Clara Thompson, sua orientadora na Harvard, solicitou um encontro urgente. As duas se reuniram no pequeno café próximo ao campus, longe dos olhares curiosos que agora seguiam Jasmine por toda a parte. Você está dormindo direito? Perguntou Clara, observando as olheiras mal disfarçadas de sua orientanda. Porque seu corpo está gritando que não. A jovem consultora suspirou, girando a xícara de café entre os dedos. Tenho tanto a fazer, tanta gente contando comigo. Como posso desacelerar agora? Clara ajeitou os óculos com firmeza. O ativismo que consome o ativista não é sustentável. Você não pode ser um farol para os outros se sua própria luz se apagar. As palavras atingiram Jasmine como um soco suave.
Desde o incidente com Victoria Hartwell, ela havia mergulhado de cabeça na luta, esquecendo-se de respirar. Sua mãe, Dona Luciana, também havia notado, ligando quase diariamente de Chicago para verificar seu bem-estar. Precisamos estabelecer limites claros, continuou a professora. Horários para desligar o dispositivo eletrônico, dias para descanso absoluto e, talvez, terapia regular. Juntas, elaboraram um plano detalhado. Clara sugeriu técnicas de meditação que ela mesma utilizava para lidar com a pressão acadêmica. Jasmine concordou em reservar as manhãs de domingo exclusivamente para si mesma. Sem reuniões, sem e-mails, sem pensar na Hartwell Desenvolvimento. Lembre-se que você não é apenas um símbolo, Jasmine. Você é humana, disse Clara, cobrindo a mão da aluna com a sua. E sua humanidade é justamente o que torna seu trabalho poderoso. Ao sair do café, Jasmine sentiu um peso sendo removido de seus ombros. Pela primeira vez em semanas, caminhou sem pressa pelos jardins da universidade, observando os estudantes que passavam. Alguns a reconheciam, acenando discretamente. Naquela noite, desligou o celular 2 horas antes de dormir, como haviam combinado. Preparou um chá, abriu um livro que não era sobre racismo estrutural ou diversidade corporativa, apenas uma história que sua mãe havia recomendado. O descanso não era egoísmo, percebeu Jasmine. Era estratégia. Para continuar transformando a realidade de Boston, precisava primeiro cuidar da própria realidade. Com essa certeza, adormeceu mais cedo do que nas últimas semanas, preparando-se para os novos desafios que viriam, agora com mais equilíbrio e clareza. O envelope chegou por mensageiro na manhã de quinta-feira. Jasmine Washington o encarou por longos minutos antes de abri-lo. O logo impresso no papel timbrado pertencia à Coalizão Nacional para a Diversidade Corporativa, uma organização que reunia as 50 maiores empresas americanas. A proposta era clara. Queriam que ela liderasse um programa nacional de transformação institucional com salário 6 vezes maior que o atual. É uma honra incrível, disse Dona Luciana pelo telefone, a voz embargada de orgulho quando a filha compartilhou a notícia. Mas você precisa seguir seu coração, minha filha. O coração de Jasmine estava dividido. Seu trabalho na Hartwell Desenvolvimento começava a mostrar resultados concretos. Mariana Costa, sua primeira mentorada, havia acabado de ser promovida. Os índices de contratação de profissionais negros e latinos haviam triplicado em apenas 6 meses. Camila agora liderava um comitê de equidade salarial. Por 3 noites seguidas, a consultora mal conseguiu dormir. Rolava na cama, pensando nos rostos que via diariamente nos corredores da empresa, nas pequenas vitórias que celebravam juntos. Deixar Boston significaria abandonar um trabalho inacabado. Você não pode carregar o mundo nas costas, aconselhou Dra. Thompson quando se encontraram para um café perto do campus. A orientadora ajustou os óculos e continuou. Seu impacto pode ser maior em escala nacional. Pense nisso. Roberto marcou uma reunião assim que soube da proposta. Não quero perdê-la, admitiu o empresário em seu escritório com vista para Copley Square, mas entendo que essa oportunidade é única. No domingo, Jasmine reuniu a família em uma videochamada. Seus irmãos em Chicago, sua mãe em seu pequeno apartamento em Boston, todos opinaram. A decisão começou a tomar forma. Na segunda-feira, ela enviou sua resposta. Aceitaria o cargo, mas com condições. Exigia autonomia para manter projetos comunitários em Boston, incluindo o programa de mentoria que havia criado. Queria também que a Hartwell Desenvolvimento se tornasse empresa modelo dentro da coalizão. Você é durona nas negociações, brincou Camila quando Jasmine compartilhou os termos que havia proposto. Eles aceitarão. E aceitaram. 2 semanas depois, a consultora assinava o contrato em seu dispositivo eletrônico, sentindo o peso e a responsabilidade da nova posição. Não seria fácil equilibrar as demandas nacionais com seu compromisso local, mas ela estava determinada. Não estou abandonando o que construímos, garantiu a sua equipe na reunião de despedida. Estou expandindo nosso modelo para que outras Jasmines, Marianas e Camilas possam encontrar seus espaços. O que começara com um vestido rasgado e vinho derramado, agora se transformava em uma revolução silenciosa que atravessaria fronteiras corporativas por todo o país. O auditório principal de Harvard estava completamente lotado naquela tarde de outono. Estudantes, professores e convidados especiais ocupavam cada assento disponível, enquanto outros permaneciam de pé nos corredores laterais. Jasmine Washington ajustou o microfone e respirou fundo, observando os rostos atentos que a encaravam.
Entre a plateia, ela reconheceu sua orientadora, doutora Clara Thompson, que assentiu discretamente em sinal de apoio. Há 6 meses, eu era apenas uma estudante servindo taças em um evento de gala, começou Jasmine, sua voz firme ecoando pelo salão. Hoje, estou diante de vocês não como um caso isolado de superação, mas como parte de uma luta coletiva que transcende minha história pessoal. A jovem consultora compartilhou sua trajetória sem romantizar o sofrimento. Falou sobre o incidente na Fundação Marques com distanciamento analítico, transformando sua humilhação em estudo de caso sobre racismo estrutural. Mencionou como a resistência estratégica, e não a reação impulsiva, havia sido sua maior arma. Quando Victoria rasgou meu uniforme, ela não imaginava que estava rasgando também o véu de invisibilidade que protege o preconceito nos ambientes de elite, afirmou, provocando murmúrios de concordância na plateia. Dona Luciana, sentada na primeira fileira, enxugava lágrimas discretas enquanto ouvia a filha. Ao seu lado, Camila Souza sorria orgulhosa, lembrando-se de como havia duvidado das intenções de Jasmine nos primeiros dias na empresa. Construir pontes entre mundos diferentes não significa tolerar o intolerável, continuou Jasmine, agora com mais intensidade. Significa criar espaços onde a transformação seja possível, onde o diálogo substitua o silêncio cúmplice. Roberto Hartwell, no fundo do auditório, ouvia atentamente. O empresário havia reorganizado sua agenda para estar presente, reconhecendo que sua própria transformação era parte importante daquela narrativa. Ao concluir, Jasmine destacou a importância do programa de mentoria que havia criado, citando o progresso de Mariana Costa e outros jovens. Nossa luta não é por vingança ou por ocupar o lugar do opressor. É por um sistema onde ninguém precise provar seu valor humano antes de ser tratado com dignidade. Quando terminou, o silêncio momentâneo foi quebrado por uma onda de aplausos. A plateia inteira se levantou em reconhecimento não apenas à sua eloquência, mas à autenticidade de sua mensagem. Professores veteranos, estudantes de diferentes origens e até mesmo representantes de outras instituições aplaudiam com entusiasmo. Enquanto descia do palco, Jasmine foi abraçada por sua orientadora que sussurrou: "Você transformou dor em propósito. Este é apenas o começo." Naquele momento, ela compreendeu que sua voz havia se tornado um instrumento de mudança maior do que jamais imaginara. Meses haviam se passado desde aquela fatídica noite na Fundação Marques. Jasmine Washington ajustou a postura na cadeira ergonômica de seu novo escritório, amplo e elegante, com uma vista privilegiada para o Charles River. A luz da tarde de Boston entrava pelas janelas panorâmicas, iluminando os certificados e reconhecimentos que agora adornavam as paredes. Por um instante, a consultora fechou os olhos e sentiu novamente o cheiro do vinho tinto em seu uniforme, o eco das ofensas de Victoria Hartwell reverberando pelo salão. Silencioso, os olhares misturados de pena e satisfação. Aquela humilhação poderia ter sido apenas mais um episódio de racismo a ser engolido em silêncio, mas transformou-se no ponto de virada de sua vida. Seu smartphone vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Camila Souza, agora promovida a gerente de recursos humanos na Hartwell Desenvolvimento, compartilhando os resultados positivos do programa de mentoria que haviam implementado juntas. Mariana Costa, a jovem estagiária que Jasmine tomara sob sua proteção, acabara de ser efetivada com louvor. Dona Luciana ligava quase diariamente do apartamento que Jasmine ajudara a comprar em um bairro tranquilo da cidade. A mãe brasileira ainda se emocionava ao contar como os vizinhos a paravam na rua para falar sobre o orgulho que sentiam de sua filha. O Programa Nacional de Diversidade Corporativa que a jovem liderava já havia impactado mais de 50 empresas em todo o território americano. Doutora Clara Thompson, sua antiga orientadora, frequentemente citava seu caso como exemplo de resistência estratégica em suas aulas na Universidade Harvard. Jasmine abriu a gaveta e tocou discretamente no pequeno gravador digital que mudara tudo. O dispositivo estava aposentado, mas ela o mantinha como lembrança de que a verdade, quando documentada, tinha poder. Roberto Hartwell, agora divorciado e reinventado como defensor da diversidade corporativa, havia se tornado um aliado improvável, mas genuíno. Enquanto isso, Victoria perdera não apenas o casamento, mas também seu lugar nos círculos sociais que tanto prezava. Margaret Wellington, sua antiga amiga, liderava agora um grupo de senhoras da alta sociedade dedicado a combater preconceitos estruturais.
Ao olhar pela janela para o rio que serpenteava pela cidade, Jasmine sabia que a luta contra o racismo estava longe de terminar. Novos desafios surgiam diariamente, resistências veladas persistiam nos corredores corporativos. Mas ela se orgulhava profundamente de não ter permitido que o ódio definisse sua história. A jovem consultora não apenas conquistara respeito e admiração, ela havia mudado fundamentalmente a conversa em todos os salões onde antes tentaram silenciá-la. E isso, pensou Jasmine enquanto sorria para o reflexo determinado no vidro da janela, era apenas o começo.